Cara, eu fui criado em um ambiente muito estimulante. Meus pais são músicos, meu pai é jazzista, minha mãe é cantora, meu avô é cantor lírico de italiano, Mas seu pai toca que instrumento? meu pai é pianista. Que maneiro. E ele toca desde os 15, hoje tem 85. Caramba. E dentro da nossa casa, eu sempre fui criado com aquela ideia, cara, explora o que você sabe fazer. Então, eu cresci vendo o Mundo do Bikman, lembra? Certo. Fantástico. Mundo do Bikman, o Fantástico Mundo de Bob. Aí eu ganhei o meu primeiro kitzinho de química quando eu era criança. E eu sempre fui fascinado para entender por que as coisas acontecem como acontecem. Legal. Então, naturalmente, isso foi se maturando dentro de mim. Aí, aos 12, eu fui pro escotismo. E no escotismo... Ah, você foi aquela criança que chegou aí pro... Eu fui escoteiro. Fui não, legal. sou. Porque Afinal, não deixa né, de ser, você né? nunca deixa de ser. E aí, aos 12 anos, eu entrei no escotismo e fiquei até os meus 15. E durante esse período, eu percebi que eu encarava o escotismo como também formas de experimentação. De entender, pô, como é que a gente pode fazer para manter calor corporal em uma situação de sobrevivência? E não deixam de ser, de certa forma, artifícios técnicos, científicos para você manter o calor corporal, né? E aí eu sempre entrei com esse olhar. Chegou um determinado momento onde eu comecei a entender que o mundo é feito de pessoas e não de coisas, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, tá aí. Se eu entender as pessoas, eu teria uma vida mais plena. Logo, vou fazer psicologia. Legal. E aí, eu entrei no mundo da psicologia, né? E foi para mim foi um grande achado. Porque o ensino tradicional, para mim, eu era quase um delinquente. Eu realmente era notas horríveis, eu reprovei, ia direto para coordenação, porque eu nunca entendi o sistema tradicional de ensino. Eu não fazia parte daquilo. Quando eu entrei na faculdade, o meu método era aquele PBL, não sei se você já ouviu falar, o Problem Based Learning. Né? Então, e aí eu não tinha aquela coisa do professor falando e eu sentado. Era sempre uma coisa mais de tutoria, mais ativo, né? E aí, nisso, eu me envolvi no mundo da pesquisa científica, comecei a entrar nessa área enquanto ainda graduando. Tive a oportunidade de publicar alguns artigos bem legais. Legal. Que área que você ia seguir ali dentro da psicologia? Dentro da área acadêmica, eu entrei mais na mistura com a psiquiatria e a psicologia, né? Legal. Entendendo como haviam impactos, por exemplo, da injeção de hormônios e outros elementos, principalmente na terceira idade, no desenvolvimento de quadros depressivos e transtornos ansiosos. E foi muito legal, a gente teve boas possibilidades, conseguimos publicar bons artigos. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, agora eu vou engatar no mestrado, né? E aí veio a minha grande frustração. Porque eu sempre gostei de fazer o possível, né? E eu sou uma pessoa que não liga muito para hierarquia, eu não ligo muito para formalidades, né? Entendi. E aí, quando eu comecei a aplicar para mestrado, eu percebi que eu não poderia falar sobre o tema que eu queria, porque eu ia ter que falar sobre um tema que alguém quisesse me conduzir. Tinha que se encaixar em algum grupo ali, né? Que já estava Exatamente. formado. E no local de onde eu venho, ao menos na minha experiência que eu tive, quem era aceito era quem já tinha construído uma relação antes com aquele professor. Não é só no seu lugar, não. Eu não gosto de generalizar, porque, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a entender que não se tratava de ciências, se tratava de networking. Exatamente. Cara, eu fiquei tão frustrado, cara. Aí eu falei assim, cara, tô fora. Se é para fazer ciência desse jeito, para mim não é ciência. Vou sair fora. E aí eu comecei a entender que todas as publicações científicas em revistas até mesmo renomadas também tem lá o seu viés negativo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Em vez de tentar produzir ciência para a comunidade científica, eu vou produzir ciência para a minha própria vida. E eu comecei a entrar na ideia de experimentar coisas diferentes na minha vida. Então, todos os desafios que eu faço no sobrevivencialismo, lá, que é o nosso canal principal, eles vêm com uma pegada de ciência. Por exemplo, recentemente eu fiz o plantio de trigo. Né? Eu plantei sementes de trigo e colhi farinha. E todo esse processo, eu não abordo como vou jogar semente e pegar trigo. Não, eu quero realmente me aprofundar, entender quais são os processos, como funciona a adubação nitrogenada e por que cresce, qual a forma de maturação, porque eu quero entender os processos por trás daquilo. Né? O objeto em si não importa tanto, e sim o processo. Né? E desde então é isso que eu tenho feito, cara. Eu aplico basicamente esse olhar científico para tudo na minha vida, especificamente na área de psicologia, né? E na área de sobrevivência, que hoje é o que a gente faz de maneira mais ampla. Mas aí tem uma coisa interessante, porque por exemplo, eu posso ser um sobrevivencialista, daqui a pouco nós vamos entrar aí no que é essa, tipo, eu chamei de filosofia de vida, entendeu? Não sei nem se é. Eu diria que é um estilo de vida. Um estilo, né? Isso. Porque assim, eu posso ser um sobrevivencialista, né? E ali sobrevivendo. Justo. Agora, se você tem um conhecimento científico, você tem um plus a mais aí, né? Porque
basear-se só em conhecimento empírico te dá uma margem de erro muito restrita. Muito. Ah, sim. Né? Claro. Se você segue, por exemplo, assim, ó, eu sei fazer, sei lá, eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou ter esse resultado porque meu avô me ensinou e o avô dele ensinou para ele. Funciona. Foi provado ao longo de gerações. Mas se algo sair dessa equação do esperado, você pode ter problemas. Como é que você evita isso? Com conhecimento. Né? Então, e o que eu percebi é que existem mundos infinitos de conhecimento em cada uma das áreas da sobrevivência. Ah, lógico. Né? Então, fazer fogo é uma coisa, né? Caçar, pescar, cada um é sua, né? Cada exatamente. um na sua... Cara, por exemplo, a questão de fazer fogo, tá? A maioria das pessoas dá por garantido que sabe fazer uma fogueira. É difícil pra caramba. Exatamente. Tá louco, então aí você imagina que fazer uma fogueira em dia de chuva, por exemplo, é mais difícil ainda. Sem o isqueiro, ainda mais difícil. E geralmente é aquela ideia do Dunning-Kruger, né? A síndrome do especialista, né? E a pessoa viu alguém fazendo... exato. É porque o cara vê o cara que é SEAL lá nos Estados Unidos, tem um programa na televisão. Isso. O cara que faz isso há 40 anos, né? Que ele pega lá com a pederneira, né? O negocinho... Acabou. Já era. Está cara, feito o fogo. É mais fácil do mundo. Vai lá fazer, cara, pra você ver se consegue. E esse tipo de situação foi muito interessante porque eu comecei a perceber que essa fantasia era muito grande. E querendo ou não, o sobrevivencialismo hoje tem uma roupagem mais de entretenimento porque é o que eu entendo que fala mais com o público. Se eu ficasse sendo acadêmico da sobrevivência, o meu público ia ser muito restrito. Lógico. Então, mas ainda assim, eu percebi que o nosso objetivo é, como o nosso jargão diz, né, tornar você mais responsável pela sua própria vida. Ou seja, assumir parte do que você precisa para se manter vivo, né? Então, a gente tem que evitar fantasias ao máximo. E aí que veio um estalo na minha cabeça de fazer um negócio que, para mim, foi um dos meus maiores experimentos científicos, não acadêmicos, que foi a oficina de desgaste e resiliência. Que, basicamente, eu peguei 15 pessoas e coloquei-as durante 3 dias sobre desgaste físico e emocional intenso, frio, fome, medo, desconforto, para saber quem chegaria até o final. Foi um treinamento de SEAL mesmo, né? Foi baseado na Hell Week, né? Do treinamento dos SEALs, né? Sei. Eu acho legal pra caramba. Eu já li vários livros dos SEALs, cara. Eu acho fantástico. maneiríssimo. Aqueles caras lá são... Tá louco. É sobrevivencialismo aquilo ali num grau... Ali você tem um componente muito diferente, né, cara? Porque quando o cara tá na guerra, né? Exatamente. A guerra ela não é sustentável, né? O sobrevivencialista ele tem que entender que a guerra faz parte do potencial que ele precisa desenvolver, mas ele também tem que desenvolver o resto. Né? Um soldado nem sempre está interessado em plantar alface, né? Porque ele não sabe se está vivo amanhã. Então, você tem que somar o melhor dos dois mundos. Né? Então, esse seriado está inteiro lá no nosso canal. A gente publicou e ficou... Nossa, acho que foram 6 episódios. A gente publicou a versão inteira também. E é um dos grandes orgulhos, assim, porque foi muito legal. E quantos chegaram no final? 5 de 15. Chegou bastante, vocês acham? Chegou bem, cara. Mas é interessante que o comportamento é muito interessante, cara. Nos primeiros 30 minutos você já sabe quem vai embora e quem fica. É impressionante. Dá pra pegar isso aí? E não é corpo, é o mindset do cara. Entendi. E é por isso que eu digo, eu sempre puxo a sardinha pro e tem um negócio da psicologia, então forte, né, cara? Sérgio, cara, 90% do que você tem de chance de sobrevivência é de acordo com o teu mindset. São os gatilhos comportamentais que você tem, a sua saúde emocional e a capacidade de você pensar sob estresse também. Então, eu sempre puxo para esse lado, né, de inteligência emocional, porque, cara, você pode ser um mestre, por exemplo, de armas de fogo. Só que aí, de repente, você fica estressado e perde a capacidade de pensar direito e aí não adianta nada, né? Você não tem acesso ao conhecimento que você desenvolveu, né? Exatamente. E é muito louco, né, cara? Se for para pensar que a mente do cara define até onde ele vai, né? Você acha que o sobrevivencialismo ele tem uma raiz, assim, nesses caras aí? Tipo SEAL, esses marinhos, esses... Eu acho que é uma mistureba de tudo, sabia? Porque... É um negócio brasileiro isso? Não, né? Não, vem do mundo prepper americano. Né? Lembra daquele seriado da Nat Geo, Doomsday Preppers, que apareciam uns caras acumulando coisa e tal? Aquilo é o lado zoado do negócio. Né? Porque aquilo ali mostra uma realidade que ela é disfuncional. Né? Você se trancar numa caixa embaixo da terra e dizer que você está seguro é uma ilusão. Né? Porque quem está estático, imóvel e trancado vai ser subjugado. Não houve nenhum castelo na Idade Média que não tenha sido tomado. Né? Então, a história sempre explica bastante pra gente. E o que me chamou a atenção é que eu queria me diferenciar desse mundo, porque eu comecei a falar disso em 2011. E aí veio 2012, lembra o fim do calendário azteca?
Um dos melhores filmes que tem. Eu falo pra todo mundo assistir, cara. 2012 é legal pra caramba. É uma loucuragem aquilo lá. É, Yellowstone entra... Aliás, fiz até um vídeo hoje sobre super vulcão no meu canal. É verdade. Que é o Yellowstone entrando em erupção, né? E aí? Aí E aí o bicho pega. aí é complicado pra caramba, né? Mas é interessante isso, porque eu queria nos diferenciar dessa cultura bitoladona que os americanos têm da cultura prepper. E eu queria utilizar o sobrevivencialismo como uma forma do cara ampliar o potencial dele. Mas né? lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, cara, os caras eles têm isso muito por conta dos, vamos dizer assim, das situações, principalmente meteorológicas que eles vivem, né? Uhum. Então, por exemplo, tem o setor ali, o Tornado Alley, que a gente chama, né? Sim, Que é a região onde aquele tem muito cinturão, tornado ali. Aham. Tipo, toda casa tem um negócio embaixo da abrigo, terra. né? Porque, cara, apareceu qualquer coisa, entra lá pra dentro. Só que aquele negócio deles é um negócio super bem preparado, né? Eles mantêm aquilo lá com mantimento, Sim. com um monte de coisa. E é específico para uma ameaça em específico. É, exatamente. É pra isso. Pra isso aí. Agora... A galera que vive ali perto o local pode ter furacão. Exatamente. O pessoal dos terremotos lá na Califórnia, que é uma outra coisa. Isso é meio uma cultura americana, né? Aqui eles têm isso. É porque lá eles têm essa concepção de que eles já estão sempre sob ameaça, né? Já no Brasil eu vejo que a ameaça é outra. A ameaça é realmente a vida cotidiana. Certo. Porque, veja, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, de 2009 para cá, perdemos quase 20% do valor do real. Ou seja, se você ganha R$2.000 há 3 anos, você já não ganha mais R$2.000. Exato, né? exato. Ou seja, no Brasil a luta é pela sobrevivência mesmo. Sobrevivência diária, né? Para botar comida em casa, né? A gente não precisa falar de zumbi, não precisa falar de bomba nuclear, mas a gente tem que falar de pagar as contas, né? De boleto. Boleto, cara. Boleto é que te incentiva a fazer tudo. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar pessoas a economizar nas suas jornadas, né, para estarem um pouco mais preparadas para esse tipo de situação brasileira, que é a pobreza, né? E a gente começou a entrar nessa vibe, né? A gente começou a falar de produção de próprios recursos, galinheiro, produção de tilápia em caixa d'água. Por quê? Porque tudo, por exemplo, no meu quintal hoje eu tenho 58 tilápias que eu posso comer a hora que eu quiser. E hoje o quilo da tilápia, a última vez que eu vi aqui em São Paulo, estava R$40 o filé de tilápia. Então, você imagina, querendo ou não, é uma economia e um hobby também de você ter um aquarismo tamanho família. Então, você foi para um lado totalmente, né? Nada a ver, né? Com o que do pessoal de lá, né? A gente tem porque também lá não é... Aquilo lá, para mim, não é um sobrevivencialismo, cara. É tipo assim, é por isso que é prepper, né? É uma preparação para um dia que tiver algum desastre natural. A gente incorporou muitos aspectos, como, por exemplo, a parte das armas de fogo, né? A gente tem armas de fogo, a gente treina extensivamente com armas de fogo, a gente, de fato, pensa em situações de caos social, porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar para a história, uma vez que falta o dinheiro, vem a fome e começa a violência, né? É sempre essa sequência. E eu gosto de, pra gente não ficar na viagem, eu sempre pauto essas potenciais ameaças na história. Sempre. Ou seja, antes de eu falar o que pode acontecer aqui, eu preciso ver o que já aconteceu lá atrás, né? Tem um livro que eu já cansei de recomendar para todo mundo que segue a gente, que é um livro do Dan Carlin, que é The End is Always Near. O fim está sempre próximo. É um historiador que fez um estudo sobre o fim de diferentes civilizações ao longo da humanidade. E a fórmula do bolo é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. É sempre, geralmente, alguma variação que causa escassez de recursos, que gera fome, que gera violência, que gera guerra, e aí a sociedade é obliterada. E é sempre o mesmo critério. E ele usa um exemplo que eu acho muito legal. Se você voltasse no tempo, no auge de Roma, e parasse um romano na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Ele ia rir da sua cara. Ainda mais que eles dominavam o mundo, né? Exatamente. É deles, né? Então, assim, se na história grande parte das grandes civilizações ruíram, o que impede da nossa passar por uma provação como essa? E eu não acredito em fim de mundo, mas eu acredito em provações mesmo, crises, né? Por exemplo, a peste negra, 1918, levou quase 50 milhões de vidas. Né? Então, ou seja, o que eu posso fazer para não estar entre os 50 milhões? Tiver uma aí agora, né? Que o pessoal que virou muita gente pirou a cabeça, né? Ficou pirado. Tanto que o maior problema que deu mesmo foi na cabeça da galera. Eu vou te dizer, cara, que como psicólogo, eu juro pra você que eu pensei, cara, eu vou ter que voltar a clinicar, porque a demanda é absurda. Porque as pessoas estão realmente adoecidas, né? E pra você ver, houve uma quebra abrupta e violenta da vida? Não, cara.
Você Sim, pensar assim. se você pode lidar com falências, talvez muita gente que está assistindo perdeu negócios, talvez você não possa ter saído de casa para fazer suas rotinas habituais, mas sua vida não estava sob a ponta de uma arma, sendo perseguido por um grupo político. Então, e nisso você já descabeçou por completo. Ou seja, cara, vamos fortalecer a nossa mente, né? Vamos nos construirmos como seres um pouco mais robustos para passar por cenários como esses sem sermos afetados. Essa é a premissa do sobrevivencialismo. É robustecer o indivíduo, né? Não, e aí na pandemia o cara teve que aprender a sobreviver em casa, né? Com outras pessoas, né? Isso aí o pessoal É verdade. caiu numa realidade que não estava acostumado, né, cara? É porque hoje as nossas relações elas são bem superficiais, né? O cara que trabalha, por exemplo, É isso que eu sempre CLT, falei. das 8 às 18, chega em casa quase às 20, troca 3 palavras com a mulher, fica no celular e vai dormir. Ele não conhece a esposa dele. Aí na hora que conheceu, né? Pensou duas Teve vezes. vários problemas aí, né? Teve vários É. problemas. Porque foi... e a galera ficou muito... mas assim, deu pra ver, né, que o pessoal, vamos dizer, não sei se a civilização, mas boa parte das pessoas não estava preparada, né? A equação mais complexa em um cenário de crise não são recursos ou riscos, são pessoas. É o EFI. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Sabe como que eu chamo isso, né? Ah. Efeito tripa. É o ser humano, cara. O ser humano é sempre o problema, cara. Sempre, cara. Sempre Já o problema. falei, olha, tá na hora de... Tecnologia nós vamos ter pra tudo. Recurso, tá tranquilo, tem recurso. Como eu falei, tá na hora de deixar os robôs pegar... Já era, a espécie humana tá desatualizada já. Falo. Daqui a pouco nós vamos falar negócio de viagem planetária. O negócio de ir pra Marte, qual que é o problema? É o ser humano, cara. O dia que você enfiar ele dentro de uma nave, ferrou tudo. Não é à toa que Marte, por enquanto, é o planeta populado por robôs, né? Então eu chamo isso aí de efeito tripa. Porque quem tem tripa é que dá problema. E é exatamente sobre isso que a gente fala. A gente falou, inclusive, foi ontem no nosso podcast. Foi ontem? Quinta-feira? Foi ontem? Foi. A gente fica meio perdido, né? Foi quarta que eu falei. E a gente tava conversando sobre clãs sobrevivencialistas. Porque eu advogo muito que o nosso cérebro não é capaz de compreender mais do que 5, 10 mil pessoas. Porque essa exponencialização de população não é tão fácil você entender a nível neurológico isso. O ser humano não foi programado para viver numa megalópole como vocês vivem. Então é natural que vivendo em um ambiente como esse, haverá um aumento drástico de doenças, tanto emocionais como físicas. É a mesma coisa, você pega um cachorro e coloca, sei lá, num pátio, ele vai viver bem. Agora coloca mais 200 ali dentro. Vai ter cachorro se matando, vai ter doença, porque você está acumulando muita gente. Exato. Então, no sobrevivencialismo, a gente defende muito essa perspectiva mais tribalista, que é, vamos morar um pouco mais isolado do centro urbano, né? Em um grupo de pessoas que confiamos e entre nós faremos quase que uma cultura de escambo, de trocar os recursos que cada um produz entre si, né? Nada ripongo. O negócio é realmente propriedade privada e comércio, né? E usando a tecnologia que está disponível. Exato, tudo. 100%. Porque a autossuficiência é um mito, pô. Eu sempre falo pro pessoal, você acha que eu vou conseguir produzir remédios para quimioterapia na minha chácara? Não, claro que não. Então, sim, eu dependo da tecnologia, eu dependo da evolução científica. Mas eu tenho certeza de que eu vivo uma vida muito mais plena hoje na minha chácara, com a minha filha correndo no barro, brincando com formiguinha, pegando fruta do pé, do que se ela estivesse num apartamento trancado em cima de um carpete, né? Então, os fatos mostram por si só. Então, o que a gente defende hoje é, cara, encontra pessoas que você confia, que você conheceu com fome e com frio, para você poder colocar do teu lado, para estar junto com você na trincheira. Porque a vida já é muito difícil. A vida, sem crise nenhuma, já vai ter luto, vai ter traição, vai ter mentira, vai ter discórdia. Pô, passar por tudo isso, num lugar ruim, e com pessoas que você não conhece direito, de forma superficial, cara, é tão difícil. É complicado. Então, a gente se fecha em grupos, né? Eu digo que os sobrevivencialistas eles se fecham em grupos familiares e grupos interfamiliares para criar uma bolha mais protegida, né? Mas aí não tem, num caso extremo, esses grupos irem crescendo e virar depois uma cidade? Pode coisa? acontecer, Pode, né? né? Estamos sempre fadados a cometer os mesmos erros, né? Afinal, São Paulo, quem sabe um dia já foi uma tribo, né? Então, porque tem aquele pessoal que fala assim, né? Que a humanidade, ela vai, se junta, depois acontece alguma coisa, alguma guerra, separa. Aí depois vai, junta de novo e separa. Tem todo esse ciclo aí que vai acontecendo durante a história, né? O que nós podemos fazer é o melhor com o que nós temos, né? Ou seja, eu tô com meus 32 anos de idade. Se eu conseguir até os meus 80 construir uma vida do jeito que eu defendo ser a ideal para criar uma filha responsável e que queira um mundo melhor,
Aí, a partir deste ponto, Ema, o problema é dela. Entendi. A gente constrói um legado, né, cara? Infelizmente, a gente não dura muito tempo por aqui, né? Temos um limite aí, né? É verdade, é verdade. Então, aí o sobrevivencialismo é tipo então é um estilo de vida que vocês falam. É um estilo de vida. É realmente a tentativa de voltar ao tradicional. Imagine que você está misturando o colonizador dos tempos antigos com a tecnologia do tempo atual. Tem hoje. Por exemplo, eu construí uma estufa, né? Na verdade, eu fiz um canteiro elevado. Por quê? Porque eu não queria ter dor nas costas cuidando das minhas plantas, certo? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? E se a gente criar um microclima aqui dentro para evitar que, por exemplo, lá em Santa Catarina tem geada, tem muitas mudanças de temperatura, então eu vou criar um clima mais seguro para manter uma produtividade interessante, né? E aí eu entrei no mundo do controle, de fato, de um clima. E aí eu tive que instalar um controle de umidade, um sistema de irrigação automatizado, aquela coisa toda. Resumindo, eu jogo as sementes. Eu não preciso mais entrar na horta. Ela se controla por completo. Então, ou seja, a tecnologia ajudando em algo Você tão cria um primitivo. ambiente controlado para tudo crescer. Então, legal. eu somo os aspectos tecnológicos, o próprio tanque de tilápias, que viralizou de uma forma absurda no É nosso demais, canal. aquele tanque de tilápia, vai lá, chega, porque é sensacional. Mas é Deu ciência. trabalho, né? Mas é legal porque é ciência. Pensa comigo. Então. Você joga a ração, o peixe come. Aí vira fezes. As fezes se decompõem em amônia. A amônia, então, é quebrada por uma espécie de bactéria que transforma em nitrato e nitrito. Depois de um tempo, isso é consumido pelas plantas do sistema aquapônico. Então, é um sistema fechado, né? Isso é fascinante do ponto de vista científico, né, cara? Porque você está criando um ecossistema fechado, né? E é isso que me atrai. Né? Tanto que agora o pessoal está me desafiando a fazer um biodigestor. Aquele negócio que você faz com gases, né? Você coloca, por exemplo, o estrume das galinhas e tal, deixa lá dentro e você vai fazer gás de cozinha com aquilo. Sim, vai decompondo, gera o gás, aí você pega o gás e canaliza ele para algum canto, Exato, né? eu acho isso muito legal, porque você vai sanando os pilares, pô. Lá em casa, por exemplo, eu não compro mais ovo, né? A gente já tem alface, a gente já tem um monte de coisas que eu tô somando nas minhas iniciativas e que vão me desconectando um pouco dos recursos externos, né? E nada de paranoico. Porque a maioria das pessoas, cara, fica defendendo que... Geralmente, quando você fala de sobrevivencialismo, o cara pensa, você se prepara para o fim do mundo? Sim, não, claro. Nem de perto. E, assim, aí uma ignorância minha, assim, tem muita gente que leva pro lado também do... vamos dizer, tem um grau maior de pessoas, por exemplo, vegetarianas? Cara, não, tem de não tudo. tem nada a ver. Não, tem de tudo, poxa. Certo. Porque o sobrevivencialismo ele fala com todo mundo, né? Com religioso, com não religioso, Sim. com todas as etnias, de certa forma. Porque a maioria do Brasil é sobrevivencialista, se você for parar pra pensar, do ponto de vista factual. A maioria deles tem que sim, a cultura de subsistência do interior dos estados, pessoas que têm que plantar para comer, né? E tem gente que até hoje depende de caça de subsistência. Olha que loucura, cara. Então, assim, existe muito por aí. Né? É verdade. Não é nem de perto um negócio restrito. E eu já conheço várias pessoas que têm dietas mais restritivas, como, por exemplo, vegetarianos, até crudívoros que são sobrevivencialistas. E, assim, eu acho que é uma grande loucura, mas ele está no direito de fazer o que ele quer da vida dele. Com certeza. Né? Porque quanto maior a paleta de opções alimentares, menor as chances de desnutrição. Vai sobreviver melhor, né? Como que tá a comunidade no Brasil de sobrevivencialista? Ela é grande, é organizada? Vocês têm alguma coisa assim? Como que é? Eu não vou te dizer que está organizada, porque existem muitas pessoas que gostam do assunto, são entusiastas, acham super legal, mas não colocam em prática, né? Certo. E existem níveis de comprometimento diferentes. Eu sempre falo assim, cara, a primeira coisa, você tem que ter um EDCzinho, andar com um canivetezinho, uma lanterninha, porque você nunca sabe quando vai precisar, né? A hora ou outra você vai precisar cortar uma caixa, quem sabe? Você tem um canivete, né? Depois disso, o cara começa a comprar um pouco mais de comida para deixar em casa. Se o cara tiver pelo menos 2 meses de comida em casa, pô, ele já não vai passar por aperto se tiver uma greve de caminhoneiro, se tiver... Ele passa por isso um pouco mais suave, né? Então, aí a partir daí, quem sabe, ele pode botar na janela da casa dela um vasinho com temperinhos para aprender a plantar temperos. E aí o cara vai entrando no mundo. Daqui a pouco ele faz um curso básico de tiro para aprender a usar uma arma de fogo. Daqui a pouco faz um curso de primeiros socorros e ele vai entrando nesse mundo. Então, é muito difícil porque os sobrevivencialistas em geral têm uma certa aversão o meio público, né? A maioria prefere o anonimato por completo. Ah, é? É. Na verdade, eu sempre brinco dizendo que eu não sou um sobrevivencialista exatamente por isso. Porque eu dou a cara a tapa, né? Não, só acho que Alguém a sua tem ideia que fazer o trabalho sujo. Não, a sua ideia é propagar esse estilo de vida. Exato, né? mas nisso eu coloco a minha forma. Exato, você mostra como que faz, né?